Shalom, pessoal. Bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Estamos no capítulo 19 e nós estamos agora lidando com um novo termo, que é o termo malé, que é traduzido como encher alguma coisa. Portanto, a ideia aqui do uso que é feito na Bíblia hebraica é de preenchimento. Então, o léxico é preencher, né? E essa é a primeira coisa que se deve constatar, né? É um capítulo léxico que traz duas explicações básicas corpóreas para o termo, e a explicação incorpórea é aquela que lida com a questão do intelecto ativo que nós temos visto ao longo de todas as aulas. E nesse conceito nós estamos agora lidando com um passo a mais no entendimento daquilo que vem sendo falado e precisa de uma orientação mais aclarada, que é justamente a questão da ideia de luz criada, que o Rambam falou para o aluno dele em aulas anteriores, que caso ele pensasse isso a respeito do Sinai, por exemplo, isso não teria problema. É claro que o Rambam não está com isso abrindo um precedente para tudo aquilo que ele fala contra, né? Então isso tem que ser entendido. Bom, malé tem, portanto, aqui três definições. A primeira é óbvia, né? Quando uma substância entra em outra, né? Alguma coisa enche um recipiente, preenchendo aquele recipiente. Ok. Depois, a completude de alguma coisa ou a expiração de um tempo específico. E esses dois sentidos se mesclam junto com o primeiro, de modo que a definição 1 e 2 são muitas vezes mencionadas em conjunto. E a terceira é obter o mais alto grau de perfeição no sentido maimonidiano, né? Bom, então vamos ver as ocorrências da definição contextualizada. A primeira é de Bereshit 24:16. Então diz: Ve'ana'arot tova mare me'od betula ve'ish lo ida'a vetered ve'aina vatmale chdav ta'al. Então, o texto diz, a jovem, e aqui a jovem quer dizer a Rivka, né? Era muito bela, uma virgem que nenhum homem havia conhecido. Ela foi à fonte encher, e a expressão encher aqui é vatmalé, né? Seu jarro e voltar. Então, o Ramban cita duas palavras desse texto que eu li, né? O contexto já nos diz que é sobre aquela coisa, aquela cena do Eliezer buscar uma esposa para o Yitzhak. Então, o nosso termo malé é o preenchimento, né? Portanto, está no léxico ali. Agora, note que o contexto trazido, não à toa, coloca o termo malé no uso feminino. É uma mulher que está fazendo o malé, o preenchimento, né? E, portanto, lembre do que falamos na aula anterior sobre a conexão de termos masculinos e femininos, e que estávamos lidando agora com o feminino, né? Então, de novo, aquela mesma referência da questão da sexualidade oculta aqui. Perceba o tipo de ocultamento, né? Por trás dessa cena toda, o que nós temos? Temos a busca da esposa, né? Então, nós tivemos uma série de referências masculinas seguidas agora da feminina. O Eliezer está numa missão para Haran, onde ele tem que achar uma esposa para Yitzhak, dentre os parentes do Abraham. Ele conhece então a Rivka nessa cena. Então não é uma menção, portanto, à toa, fortuita, de ela encher o jarro. Perceba? É nesse ponto que você começa a descobrir que as narrativas da Torá, elas são mesmo códigos.
Isso não é uma cena à toa, do tipo, então ele foi lá e parou, encostou a mão na pedra e ficou olhando para o horizonte. Cada palavra aqui foi cuidadosamente escolhida, né? Então essa cena de ela estar enchendo o jarro, ou seja, atingindo a completude, é o ponto em questão, né? E a tradição rabínica trabalhou com isso no Midrash Bereshit Rabbah 60, inclusive notando o que em hebraico é normal, que é a questão do pleonasmo na língua hebraica, e aqui o Midrash nota a redundância, né? de dizer que ela era uma virgem que nenhum homem havia conhecido. Quer dizer, claro, como é que você vai ser uma virgem que alguém conheceu? Né? É claro que você tem que ser uma virgem que ninguém conheceu mesmo. Então, esse tipo de sensibilidade literária é o que se cobra de quem estuda a Torá. O Midrash é claro que não ia deixar passar isso. Então, peraí, uma virgem que nenhum homem havia conhecido. Agora, o interessante, o Midrash nota isso. O Ramban não fala disso. Esse é o interessante. Porque lembrem, o Ramban está pisando em ovos lidando com esse tema. Ao mesmo tempo que ele revela, ele oculta, né? Então aqui ele preferiu, por qualquer razão, ocultar. O Midrash comenta que isso se refere, portanto, a um conceito, né? A ideia de virgindade, como nós sabemos, tem a ver com o genital da pessoa, né? O uso daquele genital para a finalidade sexual. Isso o não uso é o que preserva a tal da virgindade. Então, quando diz que o seu jarro nunca havia sido cheio, né? O Midrash traz à tona, quer dizer, por que ela estava enchendo o jarro ali? Porque ninguém nunca tinha enchido esse jarro, né? Então, quer dizer, ela não teve experiências sexuais de nenhum tipo. Porque, juridicamente falando, virgindade só tem a ver com um tipo de atividade, né? Aquela, digamos, oficial, né? Elegida pela cultura desse modo. Mas essa não é a única forma de exercer o ato. E as outras não afetam esta. Então, o que o texto estaria dizendo é que não só ela era virgem, como ela também não tinha nenhum tipo. E por que isso é relevante? Porque ela vivia numa cultura onde ter o tipo, e só não este, para preservar a questão do dote dos pagamentos, era comum, era natural. Então esse era um caso específico e a Escritura quer informar isso, né? Então, Rivka, portanto, nessa coisa do temalé, do encher o jarro, ela simboliza a matéria, né? Vista aqui do modo feminino, mas não como na simbologia do Mishlei 7, né? Que ela, portanto, não procurou a forma masculina, porque na cena, a forma masculina, o Eliezer, vem a ela, e não ela vai ao Eliezer. Esse é o ponto, né? Então é interessante como que o Ramban está trabalhando a questão. Depois nós temos mais um texto, que é de Shemot 16:32, né? Onde o texto inteiro diz: Vayomer Moshe, ze adavar asher tzivah Hashem, melo haomer, mimenu lemishmeret ledoroteichem, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר והוציאי איתכם מארץ מצרים. Então Moshe disse, é isto, né? Eis o que o Hashem ordenou. Que um homer disto, ele está falando do man, né? Um homer é uma medida, disto seja mantido, ou seja, seja preenchido, é o que o termo em hebraico diz, né? Por todas as vossas gerações, para que eles, essas gerações, vejam o pão, né? Isso que nós estamos chamando de pão, que eu os alimentei no deserto quando trouxe do Egito. Então, isso é um daqueles textos da Torá, onde você percebe o estilo narrativo da Torá. A Torá trabalha com evidências. Vocês viveram uma experiência, guardem uma prova disso, para que quando futuras gerações vierem questionar a respeito, vocês mostrem e digam, está aqui, foi isso daqui que os nossos antepassados comeram, né? Esse é o tal do pão que o texto fala. Então o Ramban cita essa passagem de uma maneira distinta, porém. Porque o Ramban cita na versão hebraica do Sefaria, observe lá, né? Cita Melo haomer le'echad, está escrito. Ou seja,
um homer para cada. Mas não é isso que está escrito na Torá. Na Torá está escrito Melo a homer mimeno. Pegue, né, encha um homer disto. Não é encha um homer para cada, encha um homer disto. Então, há quem diga que o Ramban estava ali ou se baseando num outro tipo de texto, né, ou com algum tipo de... esse seria algum tipo de erro de copista do guia. Né? Por exemplo, quando o cara foi traduzir do árabe para o hebraico, ele se equivocou. Nós não sabemos quem fez o quê, então não tem como dizer o que aconteceu. Certo? Mas é preciso perceber, porque esse tipo de coisa não acontece na obra do Ramban. Né? Então, isso foi notado pelos pesquisadores e, portanto, é preciso mencionar. Seja como for, esse é o momento do registro nacional de comprovação dos fenômenos. O judaísmo clássico, o judaísmo tradicional, ele é uma religião baseada em experiência. Não é uma religião baseada em ideologia, ou seja, a crença tem menos valor do que a experiência direta, porque a experiência direta gera a confiança necessária para o exercício ou para o compromisso com esta tradição. E, portanto, o man era um exemplo disso, né? A arca era outro, as tábuas quebradas eram outro, a vara de Aharon era outro, enfim, assim por diante. Então essa passagem está falando de Moshe repreendendo Israel por violar o Shabat. Eles violaram o Shabat para pegar o man. Então, portanto, o contexto é negativo aqui. E nós temos uma observação do Urash, que eu separei, que fala a respeito de Irmiyahu, né, dizendo que o profeta mencionou este utensílio, o homer do man, que o Moshe tinha separado, quando ele falou Adoratem Ra'uda Varashem. Ó geração, vejam a palavra do Hashem, como o Irmiyahu fala em 2:31. Quando ele fala vejam, ele estava apontando para o jarro do man. Né? Vejam a palavra do Hashem, ou seja, isso aqui, a experiência tida, isso aqui é que é a palavra do Hashem. É interessante essa análise, porque então isso quer dizer que essa ideia de que a palavra de Deus é o livro da Bíblia, ou é o que está escrito na Bíblia, ou é o que está escrito em algum livro, não se confirma, perceba, né? Eles tinham por conceito de palavra de Deus algo real, algo que faz parte da realidade. Então, por isso, né? Adoratem, Ra'u et davar Hashem. Ele pega o jarro com o man e diz, olhem a palavra do Hashem. Isso é a palavra do Hashem. Né? Então, nesse contexto, os judeus haviam abandonado o Hashem, e ele fala isso no 2:32, no próximo verso. Né? A menina se esquece das joias, a noiva se esquece do buquê dela. Né? Mesmo assim, o meu povo se esqueceu de mim há tanto tempo que não se pode contar. Então, na cena, a divindade menciona Israel como uma donzela que seguiu do deserto e agora se tornou uma prostituta do mundo antigo. Né? Ou seja, o contrário da cena anterior, onde a donzela é buscada, agora a donzela é que saiu. Né? Então, notem como que o Ramban trabalha as duas cenas. Não? Daí nós temos, essas menções até agora é da definição 1. Então, nós vamos para a definição 2. Definição 2 começa com Bereshit 25:4, que fala Vaimiliu yemeia laledet vehine tomin bevinta. Quando o tempo do parto chegou, na verdade o texto diz quando se encheu o tempo, né, havia gêmeos em seu ventre. Então todas as referências de nascimento, de sangue, de cadáveres, são situações dentro da ritualística judaica que tem a ver com a questão da impureza ritual, né? Como vocês bem sabem, a questão da tumá. E, portanto, toda vez que o Ramban menciona isso, o Ramban está fazendo isso de maneira negativa. O Ramban, portanto, está dando uma conotação negativa para isso. Né? O contexto nessa cena é a mesma Rivka, né? A mesma Rivka dita antes, agora numa outra fase da vida dela, e o preenchimento dela, que no caso, né, aquele preenchimento que teria iniciado lá, agora se conclui aqui com os gêmeos, o Yaakov e o Esav.
né? Então ela teve esse preenchimento e ele deu um resultado positivo e outro não positivo, né? Então o preenchimento aqui tem sentido ambíguo, porque ele tem características físicas e não físicas. Físicas porque ela tinha gêmeos, né? Então ela estava bem preenchida, e ao mesmo tempo as nações que representavam estes indivíduos aí, né? O Yaakov e o Esav. O Yaakov escolheu o jugo da Torá, portanto escolheu ser progênie intelectual, e o Esav escolheu a caça, ou seja, a busca do conflito, a busca da riqueza, a conquista da matéria, por assim dizer, né? Então é interessante porque esses dois processos vieram de uma mesma fonte, da fonte que era até então a mais pura fonte possível disto, né? Mostrando, portanto, a característica da realidade deste fato. E aí ele parte para mais um verso, que é Bereshit 50, que inteiro diz: Vaimleu lo arbaim yom, ki ken imleu yemei achanutim, vaibku oto mitzrayim sheveim yom. 40 dias foram gastos, na verdade foram cheios, com o processo, período normal para embalsamar. Então os egípcios choraram por ele 70 dias. Esta passagem é do final do Sefer Bereshit, lida com o tratamento que o Yosef fez do cadáver, do corpo do Yaakov. Então, de novo, né, conectando com o que foi dito antes, este caso não só envolve a questão da tumá, mas a questão do embalsamento, né? Ele menciona claramente que foi feito o embalsamento, em outras palavras, a mumificação, né? E o negócio é que a mumificação viola preceitos judaicos, né? Porque você tem que colocar dentro do corpo da pessoa substâncias químicas que preservem a carne da pessoa. E ao fazer isso, você tira fluidos que, na verdade, devem permanecer com a pessoa, com o cadáver, de acordo com a lei judaica clássica. Tudo aquilo que pertence biologicamente ao cadáver deve ser sepultado junto com ele. Então, isso é uma coisa, é uma exigência muito rigorosa da lei judaica clássica. Eu vou dar um exemplo que é trágico e que é mórbido, mas que faz entender isso muito bem. Em São Paulo, um judeu, não era lá religioso nem nada disso, mas são casos frequentes, não são amplamente divulgados, né? Os casos de suicídio que ocorrem numa determinada cidade. O número de pessoas que se suicida é enorme, mas isso não é divulgado. E dentro da comunidade judaica também. E este cidadão era um cidadão bastante corpulento que resolveu suicidar-se. Não sei o problema que ele tinha, não vou entrar nesse detalhe. Agora, o que acontece é que ele cortou os pulsos e cortou-se. Ele estava realmente determinado, né? Só que ele fez isso em cima da cama dele. Portanto, ele sangrou a cama inteira. Quando o Hebra Kadisha chegou nessa situação, teve que recolher tudo. Ele, a cama e tudo que tivesse tido contato com o sangue dele. E tudo isso teve que ser quebrado e colocado no túmulo junto com ele. Porque não era mais possível separar ele do material biológico dele. E a lei judaica exige que tudo seja colocado, né? Então é uma mão de obra infernal, né? Então, para você entender o problema da mumificação, se leva muito a sério isso de manter o material biológico com a pessoa, né? Não tirar. Então, uma pessoa morre na rua, sangra, tem que vir o pessoal do Hebra Kadisha e recolher aquilo, né? Drenar aquele sangue, tem, né, equipamentos para isso, e tudo isso tem que ser depois colocado junto com o falecido. Então, quando nós temos uma cena dessa, nós temos evidentemente um problema para quem para quem tem uma visão um pouco míope disso. Perceba, né? Não havia Torá do Sinai nesse período, portanto, isso não é para ser um problema. Mas é um problema narrativo,
porque você parte da leitura da Torá pós-Sinai, mesmo quando você lê antes do Sinai. Então, o Rashi, quando ele comenta Bereshit 47, ele observa que aquilo foi feito como uma necessidade para que os egípcios não cultuassem Yaakov. Esse era o objetivo daquilo. Que é uma explicação interessante, deveras interessante, né? É como se fosse dizer, como se o Rashi estivesse dizendo para pessoas da sua geração: foi uma violação, mas foi para preservar de uma violação maior. E a violação maior é sempre a idolatria. A idolatria é sempre o problema, né? Então ele falou: para evitar a idolatria, nós inclusive violamos uma regra tão importante da nossa cultura como esta, né? Então, Urashi entendeu que o patriarca Yaakov, Urashi vivia na França, né? Lugar frio. Isso quer dizer que muitas vezes a pessoa era sepultada do estilo judaico, na terra gelada, e o cadáver não apresentava sinais de putrefação tão óbvios como acontece em países tropicais como o nosso. E, portanto, é da Europa que surge o mito de que quando uma pessoa é muito boa, muito justa, ela não se decompõe, né? E é claro que ainda com uma ajudinha de substâncias químicas, mais ainda. Urashi respira esse momento, né? Então ele menciona que o Yaakov era uma pessoa tão justa que o cadáver dele nunca ia se decompor, né? Então o Yosef estaria incomodado com a possibilidade de que o cadáver não maculado do seu pai servisse de motivação para que o Yaakov fosse ingresso no panteão de deuses egípcios. Então eles embalsamaram o Yaakov, eles teriam embalsamado o Yaakov para ocultar a situação, para dizer que ele foi sepultado e aí não deixar o seu corpo exposto à visitação, para que ele depois pudesse ser levado para Israel. E, portanto, como o Yaakov foi o patriarca que nunca se envolveu no materialismo, foi o irmão dele que fez essa escolha, e ele já havia, portanto, transcendido o seu estado material, ele era progênio intelectual, né, do Abraham e do Adão. Então, por isso, como texto comprobatório, ele está conectando com a definição 3, né? Sendo definição 2, ele está conectando com a 3. E aí nós vamos entrar, então, na definição 3. A definição 3 é de Devarim 33, 23, que vai dizer: Ve'u le Naftali amar. Naftali shiv'a ratzon umale birkat Hashem miyam vedaron yerasha. De Naftali ele disse: você, Naftali, satisfeito com o favor e a bênção plena, umale, bênção cheia, de Hashem, tome posse do mar e do sul. Então o contexto aqui é a bênção do Moshe sobre a tribo de Naftali antes do seu falecimento. Este sentido, de acordo com o Ramban, é porque Naftali atingiu o mais alto grau de excelência, o tal preenchimento. Porque se vê isso no texto, porque Naftali está sendo elogiado como alguém que se satisfaz. Note, né? É por essa razão que ele é cheio da bênção do Hashem. Porque você conquistou o Hashem, né? O Moshe falou, porque você vive satisfeito. Note isso. Isso quer dizer, ele não deseja nada. Então, por ele não desejar nada, está dizendo, tome posse do mar e do sul. Ou seja, imagina, tome posse de toda a região do mar, né? Então, quer dizer, isso é a posse por excelência. O mar é muito maior que a terra, né? Então, esse é o contexto aqui, né? Ele foi preenchido porque justamente era satisfeito, pleno, cheio, né? Engraçado que, portanto, né, no nosso idioma, na língua portuguesa moderna, quando você está cheio de alguma coisa, é porque você a recusa. Estou cheio disso, não quero mais isso. Na língua hebraica, quando você está cheio, é porque você está satisfeito. Veja como a mesma palavra muda de sentido, às vezes diametricamente oposto ao que era antes, né? Mas existem muitas palavras assim,
mesmo na nossa língua. Né? Então note, né? Ele então estava preenchido e só progênie intelectual é que está preenchido. Isso é uma característica da progênie intelectual, do Adam de Israel, no caso dele. Né? Ele se sente satisfeito ininterruptamente. Ele não é afetado por nada. A existência é desfrutada de maneira plena. Né? Então, neste ponto, o Ramban, no capítulo 8, falou, né, que Malé, portanto, era a indicação da progênie intelectual de ocupando o lugar dos ancestrais, como vimos no capítulo 8, quando fala do Talmud, Tratado de Shabbat, 51a, Tratado de Ketubot, 103b. Então, ali faz inclusive uma menção do Hiram de Tiro, que era construtor do templo de Shlomo, que tinha a mãe da tribo de Naftali, da tribo dos plenos. Né? E é por isso que você tem Shemot 35:35 mencionado, que diz: Mileotam chokhmat lev lasot kol melechet charesh vechoshev vekoden betchelet beargaman betolaad ushnei uveshesh veoreg osei kol melacha vechoshi vemachashvot. Então eles receberam, quer dizer, o sentido eles foram cheios, né, de todas as habilidades necessárias para todos os tipos de trabalho, quer sejam feitos por um artesão, quer por um projetista, quer por um bordador que use fios de cor púrpura, azul ou escarlate ou linho fino, quer por um tecelão. Eles têm habilidades para todas as espécies de obra e projeto. Então, estas 3 dessas 4 citações finais são sobre a habitação do Hashem. Note isso, sobre a habitação do Hashem. Então, o primeiro caso, Mishkan, que é o tabernáculo no deserto, e depois o templo em Jerusalém, em Yerushalayim. Então, a Shekhinah, ela preenche o local de culto central. Ela preenchia o tabernáculo, ela preenche o templo, e por causa desta alusão narrativa, você tem a relação deste conceito com a ideia de sabedoria, que é isto que preenche. Né? E a sabedoria, percebam, não é a capacidade mágica de adivinhar coisas. Sabedoria é capacidade de fazer coisas, capacidade de realizar, capacidade portanto, conhecimentos reais. Né? Conhecimento de tecer tecidos é real, é um conhecimento de fato. Né? Dá para fazer coisas com isso. Da mesma forma, conhecimento de usar fios, né? De tingir fios em cores diferentes, conhecimento de fazer um projeto, um artesão, um ourives, um fundidor, um construtor civil, um engenheiro, e por aí vai, um químico, e podemos entrar na era moderna com isso. Né? Estes conhecimentos são conhecimentos, de fato. Né? Assim como o conhecimento da mente humana, a capacidade de ensinar, a capacidade de guiar, de ilustrar, enfim, tudo isso tem que ter um resultado prático. Né? Então, esse texto está falando do Betzalel com esta sabedoria, né? Suas habilidades na construção do tabernáculo. O termo, portanto, Mishkan, implica a habitação, porque ele é construído, a palavra Mishkan é construído com as mesmas raízes da palavra Shekhinah. Né? Você olha as palavras em hebraico, Shekhinah e Mishkan, eles são palavras de uma mesma raiz. Isso quer dizer que ambos os casos implicam a ideia de habitação e, portanto, do preenchimento da kavod do Hashem. Né? E aí, portanto, nós temos em seguida o Melachim Aleph 7,14, que vai dizer: Benisha almanau mimate naftali ve'aviv ish tzori choresh nechoshet va'imale et hachokma ve'et hatvuna ve'et hadaat la'asot kol melacha בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה, ואז את כל מלאכתו. Então, ele era filho da viúva, da tribo de Naftali. Seu pai era de Tzor, né, de Tiro. Né? Um bronzista repleto de sabedoria, entendimento e habilitado para lidar com todos os tipos de trabalho em bronze. Ele foi até o rei Shlomo e realizou todo o trabalho em bronze. Então, esta passagem faz o paralelo, como você pode perceber, com as duas anteriores. Então, falando de Hiram, de Tiro, filho de um artesão,
e uma naftalita que foi contratado por Shlomo para a construção do templo. Então nós sabemos, de passagens anteriores, que Naftali representa o preenchimento, sendo Naftali a progênie intelectual, aquele que é pleno do Hashem, né? Aquele que não deseja mais, que já está pleno, que o desejo nele está morto. Ele aprendeu a satisfazer-se com a realidade tal qual ela é, com este momento. Ele é a pessoa que não tem mais objetivo, por isso ele consegue realizar coisas, porque ele não está ansioso, eu preciso chegar lá. Não, eu já cheguei. É aqui que eu quero estar. Né? Então, o Hiran foi inspirado para construir o palácio da habitação da presença divina, porque a inteligência, o conhecimento que ele possuía, os conhecimentos reais dele, é aquilo a que se refere a ideia do Chabad, a ideia de Chokhmah, Binah e Da'at, de sabedoria, conhecimento e entendimento. Né? E essa sabedoria, conhecimento e entendimento para a realização de coisas também é a sabedoria, conhecimento e entendimento para você viver de maneira plena no momento presente. Esse é o resultado, a plenitude, a completude. Né? Então, Chabad se refere a conhecimentos reais. Notem isso. Né? Urashi observa, comentando e citando Mishle 3:19, estas são as 3 ferramentas por meio das quais o mundo foi criado. Conforme está dito, pela sabedoria a terra foi fundada, pelo entendimento os céus foram estabelecidos, por seu conhecimento as profundezas foram rompidas. Note que em cada um dos casos, fundamento da terra, céus e profundezas rompidas, né, em terremotos, em vulcões, você vê o fenômeno, em todos estes você tem indicações de observações da parte do autor para fenômenos físicos. E ele diz que a sabedoria divina está nisso aí, em entender mais isso daí. Perceba, a noção do mundo antigo, da tradição judaica clássica de sabedoria, diz respeito à observação e procura pelo entendimento dos fenômenos naturais. Note isso com muita clareza. Então, este é o sentido do acrônimo Chabad, e não o misticismo. O misticismo não faz justiça a isso, porque justamente é isso que é desprezado. É justamente o conhecimento de química, de física, de biologia, de astronomia, de astrofísica, que é considerado uma coisa que não, como se isso não tivesse valor. Não, é isso daí que tem valor. O que não tem é justamente o duvidoso. O duvidoso conhecimento das forças sobrenaturais, o duvidoso conhecimento de Sefirot. Essas coisas você não tem motivos para se ocupar com isso. Você precisaria de algum motivo, de alguma evidência. Mas como você não tem nada, então não há por que perder tempo com isso. Enquanto que estes conhecimentos, sim, eles servem para alguma coisa. Eles dão, de fato, resultados. Eles tornam a pessoa uma pessoa útil, uma pessoa que, de fato, contribui para algum projeto. Né? E é na realização, em conjunto, de determinados projetos que você tem o manifesto da divindade. A sabedoria da divindade plasmada através da realização daquilo que requer inteligência para ser feito. Note isso. Né? Então, os conhecimentos eram factuais, engenharia, fundição de metais e etc. E aí nós temos mais um texto que é de Yeshayahu, Yeshayahu capítulo 6. Nós havíamos falado desse texto, temos que trabalhar com esse texto. O texto inteiro vai dizer Bishnat Mutamelech Uziyahu ve'ere et Adonai Yoshev al kiser am venissa ve'shulav mileu et eichal Serafin עומדין ממעל, לא שש כנפיים לאחד ובשתיים יכפה פניו, ובשתיים יכפה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. Então, no ano da morte do rei Uziel, eu vi Hashem sentado sobre um trono alto e elevado. A orla de seu manto preenchia o templo. Serafim estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles
chamavam uns aos outros, Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, toda a terra está plena da sua kavod. O Ramban reitera que este texto corrobora com a definição 3 de que toda a terra dá evidências da sua perfeição. Isto quer dizer, toda a terra, todo mundo real, leva à compreensão disso. Essa é, como vocês sabem, a famosa visão da Merkavá do Yeshayahu, que inclui aquela cena que vimos de que os seus lábios foram queimados com carvão aceso para liberar a sua capacidade profética, e ele é mencionado pelo Ramban em diversas citações sobre o estabelecimento do local de culto, devido à necessidade de nos advertir sobre a habitação da presença divina no templo, como sendo a mesma habitação que causa a visão profética. Então, o Ramban faz uso da passagem que antecede a esta definição, mencionando a ideia de kavod, indicando no sentido de elogio, visto como honra, como se costumou traduzir kavod como glória. Né? Porque o sentido profundo do elogio em relação à divindade está diretamente relacionado à nossa compreensão das suas obras. Ou seja, você só louva a divindade quando você entende como o mundo funciona. Só nisso há louvor da divindade. Louvor da divindade não é fazer uma música para a divindade, não é falar, olha que bacana que você é, você quem? Né? Louvor da divindade é quando você se maravilha do conhecimento do real, quando você descobre algo novo, quando você contempla um conhecimento, quando você passa a entender algo que você não entendia, essa sensação, essa euforia que você tem nesse instante, isto é o louvor. Então, para viver em louvor ao Hashem, é necessário que você tenha a capacidade de centrar-se no momento presente de uma maneira tal que você consiga, através disso, maravilhar-se com toda a coisa. É neste momento que você está em constante louvor do Hashem. Então, a profundidade do louvor está diretamente relacionada à compreensão de suas obras e, portanto, do mundo como ele funciona. Então, quem não tem amor, paixão por adquirir conhecimento de como o mundo funciona, não tem interesse em louvar Hashem, porque é assim que se louva o Hashem. Né? É isto que constitui o louvor. Então, buscar compreender a criação é, portanto, um dos degraus da escada da profecia, porque o verdadeiro modo de dar kavod ao Hashem é compreender a grandeza do Hashem. Então é por isso que no livro 3:52 o Ramban cita essa mesma passagem para falar que quando os perfeitos, ou seja, os seus discípulos ou os sábios, ou os profetas, que tiveram esse despertar intelectual, que perceberam a realidade da divindade, né? Que constatam a presença divina, que é a compreensão da Shekhinah, afinal de contas. Quando eles percebem a divindade na realidade, eles imediatamente sentem os efeitos disso, que é um sentimento de pequenez. Né? A pessoa se sente pequena perante tudo isso. Ele fica humilde, né? E ele tem reverência. Esse é o verdadeiro sentimento, não fingido, mas genuíno, de reverência para com as coisas que existem, né? Para com a realidade tal qual ela é. E, portanto, isto é o louvor e isto é o encontro. Este é o encontro. Né? Então, a kavod, neste sentido, é a emanação intelectual, é a neshama fazendo a mediação entre o Hashem e a nossa mente que nada vê. Né? É a neshama que cria isso. Por isso que a mente, nesse caso, passa a ser usada por nós ao invés de nos usar. Né? Ela vira a ferramenta a serviço do intelecto ativo, portanto, da neshama. Porque a emanação do intelecto, a neshama,
tem acesso direto ao Hashem. O bloqueio está na mente, né? Então a Neshama tem constante contato com o Hashem, com a divindade, né? E essa busca do louvor é, portanto, o que coloca em contato. Perceba isso, né? Bom, isso fica como uma primeira parte desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. E na próxima aula nós continuaremos esse tema, falando um pouco mais sobre isso e sobre a reinterpretação do conceito de luz criada, que é também um dos temas abordados neste capítulo em particular. Então nos vemos na próxima aula, Bezrat Hashem.